Um grande abraço a todos, bem-vindos a 2018, um ano que promete ser muito tenso, com o acirramento das disputas políticas que vêm ocorrendo no Brasil desde 2014. As eleições deste ano terão um caráter peculiar, uma vez que o atual governo, que é fruto de um golpe jurídico, parlamentar e midiático, terá muita dificuldade em fazer o seu sucessor. Michel Temer, assim que assumiu, ele rompe totalmente com o projeto apresentado pela presidente Dilma nas eleições de 2014. Aliás, a própria presidente Dilma, assim que assumiu o segundo mandato, já tomou medidas que não foram apresentadas durante as eleições, o que foi considerado um estelionato eleitoral e acabou diminuindo o apoio popular que foi estreito nas eleições. Ela ganhou com uma margem muito apertada do Aécio, e assim que assumiu, ela promoveu um ajuste nas contas de energia, nos combustíveis, embora este ajuste tenha sido pequeno, perto do que ocorreu com a tomada do poder pelo grupo de Michel Temer. O projeto apresentado, levado pelo atual governo, jamais passaria nas urnas. Um projeto com preço dos combustíveis, do gás de cozinha nas alturas, retirada de direitos trabalhistas, retirada de direitos previdenciários, redução de recursos no sistema federal de ensino, no sistema de saúde, nos investimentos em infraestrutura, enfim. É muito difícil um candidato ser eleito com as propostas do que tem sido feito por Temer. E apesar das eleições serem apenas daqui a 10 meses, a movimentação dos partidos, dos agentes de poder, já começaram. Essa é a eleição em que os pré-candidatos estão participando de debates, entrevistas, num prazo mais longo da história. E neste ano, quem fez o primeiro movimento foi a grande imprensa, num movimento, inclusive, casado com a justiça. Dois candidatos lideram as pesquisas de intenções de voto que refletem apenas o que ocorre nesse momento. As pesquisas não querem dizer que as eleições terão esse resultado, mas atualmente Lula e Bolsonaro são os dois candidatos a presidente com maiores índices de intenções de voto. E numa dobradinha entre a imprensa e o judiciário, está tentando destruir essas duas candidaturas, ao mesmo tempo em que busca apresentar um candidato viável que será apresentado como de centro, uma vez que o discurso dos grandes meios de comunicação, o discurso dos grandes empresários, o discurso dos grupos que patrocinaram o golpe é de que Bolsonaro representa a extrema-direita, o que é verdade, já que tem um discurso de acirramento da violência, de exclusão das minorias, retirada de direitos humanos que já são precários dentro do nosso país, e de que Lula seria um candidato de extrema esquerda, o que é uma grande mentira, uma vez que Lula governou praticando uma aliança entre capital e trabalho, no famoso ganha-ganha. Nunca os grandes empresários, os grandes banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto nos governos Lula. É verdade que o povo também teve algumas melhorias significativas, mas que são migalhas perto das reais necessidades da população. Mas não se pode negar o avanço no acesso ao ensino superior e a melhoria da infraestrutura de saúde, infraestrutura geral, embora muito pequena, apenas para pontuar que fique claro que Lula está longe de representar um candidato autêntico de esquerda. Ele representa um ideal de conciliação de classes, de um governo mais próximo do centro. Mas qual que é a jogada dos grandes grupos econômicos, dos grandes meios de comunicação, que são, de certa forma, porta-vozes do capital financeiro, dos bancos, das grandes empresas? É colocar Lula e Bolsonaro como extremistas e apresentar um candidato de centro. Qual que é o problema? Até agora, nenhum nome se mostrou viável. O PSDB, por exemplo, tenta mostrar que não é a favor do governo Temer, gritou contra a corrupção aí e acabou se enlameando completamente. Aécio Neves é uma carta fora do baralho na disputa nacional, pode tentar alguma coisa em Minas Gerais, mas dificilmente terá grande sucesso, o mesmo sucesso que teve no passado.
E a escolha de Geraldo Alckmin, ou do Marconi Perillo, ou do Arthur Vigílio, prefeito de Manaus, dificilmente vai conseguir fazer frente à candidatura de Bolsonaro. Bolsonaro capturou, de certa forma, os eleitores à direita, tanto os da extrema-direita, quanto aqueles que se dizem insatisfeitos, de que estão cansados de votar em políticos que são muito parecidos, e parte significativa do eleitorado de Bolsonaro é um rebanho. Não são pessoas que vão mudar de opinião tão fácil. E aí os meios de comunicação começaram no ano passado, com as revistas Isto É, Veja, o jornal O Globo, começaram a tentar desconstruir a imagem de Bolsonaro, batendo exatamente naquilo que ele mais prega, que é a honestidade. Não estou aqui defendendo, de certa forma, Bolsonaro. É um candidato despreparado e que, se chegar longe, vai afundar o Brasil ainda mais no caos e na violência. Mas é estranho a mídia se preocupar com a evolução patrimonial, a questão de funcionários fantasmas, apenas do deputado Bolsonaro, em que é um ladrão de galinha perto de Aécio Neves, Gedel Vieira Lima, Michel Temer, Eduardo Cunha, que foi tolerado pela mídia enquanto teve utilidade. Então, o objetivo deste vídeo é a gente refletir um pouco sobre o que está por trás do interesse da mídia em tentar construir a imagem ou destruir a imagem, construir a imagem de que Bolsonaro teria praticado atos ilícitos para enriquecimento acima das suas condições como deputado, da sua família, mas ao mesmo tempo deixa outros políticos de fora. Então há uma seletividade da mídia em tentar colocar o candidato de extrema-direita, que ameaça seriamente a possibilidade deste candidato, que seria talvez, já foi cogitado Rodrigo Maia, já foi cogitado Henrique Meirelles, até o Luciano Huck, já está sendo testado aí o nome dele nas pesquisas para ver se encontra um político que vai manter isso que está aí, como diz o presidente Michel Temer, vai aprofundar as reformas, as deformas neoliberais, vai retirar de vez os direitos previdenciários, tentando criar aqui um Estado mínimo, sem as menores condições de trabalho, com as condições precárias de saúde, e cada um que se vire no tal mercado. Por outro lado, a justiça também pratica de modo seletivo as suas investigações. É visível que todo, ou quase todo, podemos dizer assim, os grandes partidos, PMDB, PSDB, PT, todos esses partidos praticaram financiamento sujo de campanha. Isso é fato, isso é inegável. Então a investigação deveria ocorrer com todos. Por outro lado, as questões de enriquecimento ilícito, só os políticos do PT estão sendo investigados. E aí, quando você olha os imóveis, as condições de vida do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, elas são muito modestas para um político que roubou milhões. Há uma dificuldade muito grande, digamos assim, de se fazer uma condenação com provas. Então, o julgamento no dia 24 do ex-presidente Lula, ele, com o que foi apresentado nos autos, é uma grande farsa, sendo que há uma bagunça total na justiça brasileira, que é uma atuação partidária, uma atuação seletiva, e isso ameaça seriamente a já frágil democracia brasileira. E aí outras tentativas também são colocadas aí, a ideia de semipresidencialismo, parlamentarismo, ou seja, aqueles que não ganham a eleição estão de todas as formas tentando convencer a população que vão apresentar um candidato de centro, com a ideia de conciliar a nação brasileira, que se encontra tão dividida nesse momento, o que é uma grande fraude. Eles vão apresentar um candidato com políticas econômicas de direita, e aí é interessante você entender o que é direita e esquerda, políticas econômicas que vão aprofundar a exploração do trabalho, enquanto
o avanço tecnológico, por exemplo, aumentou a produtividade do trabalhador, mas se pensa em aumentar ainda mais essa produtividade com a redução de custos, redução de salário. Então, muito importante a gente ficar atento nesse movimento dos grandes meios de comunicação. Eu fecho o vídeo propondo essa reflexão sobre o papel da mídia no sistema de poder brasileiro. Nós temos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, todos apodrecidos. Isso é verdade, é necessário uma renovação, mas não somente uma renovação de nomes, mas uma renovação de práticas, de um projeto que realmente seja democrático, horizontal, que inclua a população. Mas há um 4º poder, que é o poder da imprensa, principalmente a grande imprensa, e eles não vão deixar essas eleições ocorrer de forma livre. Eles vão buscar a interferência como sempre ocorreu, e aí a questão de manipulação, percepção da população, nível de leitura, acaba influenciando. Não estou aqui de forma alguma defendendo nem Lula nem Bolsonaro. Tenho meus... não são semelhantes de forma alguma, como a mídia tenta colocar. Não são os dois extremos, extrema esquerda e extrema direita, isso de forma alguma. Há um candidato, sim, o Bolsonaro, de extrema direita, com propostas ultrapassadas, que não existem, ideias que não existem em nenhuma grande nação desenvolvida, com índices elevados de desenvolvimento humano, estabilidade política, estabilidade social, igualdade. E Lula tenta, sim, costurar aí uma nova candidatura, mas a partir de uma conciliação e não de uma ruptura com o grande capital. Então, dentro de alguns dias, nós vamos acompanhar o desenrolar dos fatos e podem ter certeza que este ano a mídia vai tentar, de todas as formas, apresentar um candidato que ela vai dizer que é de centro, que é equilibrado, que vai buscar a conciliação, a paz, mas que no fundo tem como único objetivo manter o projeto que hoje é representado por Michel Temer e seus associados, digamos assim, e seus comparsas. Até a próxima.